livro é o 5, livro de Lucas, capítulo 5. Verso número 1, livro de Lucas 5, 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Na terça-feira, no estudo bíblico, nós tivemos aqui uma pequena discussão, se eu posso dizer assim, não é bem discussão a palavra, sobre Elias, porque ele foi para a caverna depois de ter enfrentado os profetas de Baal. Jezabel manda um recado para Elias: hoje mesmo você vai morrer. E Elias se escondeu. Deus foi falar com ele, mas não falou com ele dentro da caverna, tirou de lá. E é tão interessante, foi isso que nós falamos, que por que razão Elias foi para dentro da caverna, né? E como Deus tratou isso. E aí nós chegamos à conclusão de que se tratava de uma frustração, já que depois daquela manifestação do poder de Deus, depois de como Deus se manifestou com fogo, como Deus se mostrou presente lá no Monte Carmelo, ainda assim, Jezabel não se converteu, Acabe não se converteu, Israel não se converteu. Então, a palavra que a gente define para isso é frustração. Porque eu acho que Elias esperava que tudo mudasse depois daquele momento no Carmelo, né? E não foi assim que aconteceu. Então, a gente observa que talvez ele tivesse ficado frustrado, né? Imaginando que tudo mudaria depois do Carmelo. Mas mudou, não do jeito que Elias esperava, mas mudou. E aqui também nós temos um texto em que se você ler assim, você vai pensar logo em milagre, em prosperidade, em abundância, mas eu vejo alguma frustração aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles trabalharam a noite toda. E a gente, não sei se vocês sabem, ou a gente imagina, que não deve ter sido fácil passar a noite toda lançando as redes e esperando que as redes viessem com peixes. Passou a noite toda e eles nada apanharam. A Bíblia diz que eles não apanharam nada. E quando Jesus encontra
encontra-se com Simão, ele está lavando as redes. Agora imagine, se coloque no lugar de Simão, trabalhar a noite toda para nada. O que você acha que ele estava sentindo? Pois é. Trabalhou, se cansou, né? Talvez o cansaço de Pedro não fosse físico, né? Fosse um desgaste de trabalhar sem ver o resultado, né? Mas é tão maravilhoso esse texto, assim como foi com Elias. E quando ele está lá escondido, Deus vai, manda vento, manda terremoto, aí Deus vem com uma voz suave e fala: Elias, o que você está fazendo aí? Aqui é a mesma coisa, Jesus chega aqui acompanhado de uma grande multidão. O texto não fala quantas pessoas havia aqui, mas ele estava focado em alguém. É tão maravilhoso isso. Ele vai ver alguém lavando as redes. E Jesus, ele tem prazer em curar, sabe? E assim como ele tratou da mulher samaritana lá no poço, eu vejo aqui Jesus tratando também das emoções de Pedro, talvez, lavando as redes, ali cansado, tentou, e aquela noite nada apanhou. Agora chega Jesus acompanhado de uma grande multidão e ele vai em Pedro. Ele vai perto de Pedro. E ele pede para Pedro usar o barco dele. Imagina, Pedro acho que pensa, também não serviu para nada essa noite, esse barco, pode usar o barco dele, que também não serviu para nada. Né? Mas Jesus, irmão, ele chega no momento em que as coisas não tinham dado certo. Ele chegou num momento em que havia frustração, talvez, havia um desânimo, talvez, não físico, mas emocional. E pensa numa coisa terrível que é desânimo, as emoções, sabe? Quando a alma está cansada, abatida. Isso é difícil de lidar. Mas Jesus, ele vem nesse momento, em se encontrar com Pedro. E ele vai entrar no barco de Pedro. E eu fico pensando que Pedro ficou ali enquanto Jesus estava pregando. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou falando. A Bíblia diz que assentando-se. E a gente sabe que o mestre, quando se assenta para ensinar, irmão, é igual Paulo. Passou da meia-noite que o Eutico até caiu na janela, né? E a Bíblia ainda diz que ele foi até de manhã. Então, eu imagino que deve ter levado um tempo. Jesus pregando, ensinando a multidão, e de repente ele olha para Pedro e ele acabou de falar. A Bíblia diz no verso 4 que ele acabou de falar. Ele falou, ensinou tudo que ele tinha para ensinar. Imagina o Pedro ali, não é? Não sei se ele já tinha acabado de lavar as redes ou não, mas ele estava ali. E de repente Jesus fala para ele, vou voltar. Vou voltar. Voltar aonde? Onde você fracassou. Vou voltar onde você fracassou. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a carta que o Espírito Santo escreveu à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Às vezes nós precisamos voltar, onde as coisas não foram bem, onde a gente errou, para que haja um arrependimento, para que haja cura, para que haja restauração. Jesus leva Pedro de volta ao mar alto, lá onde ele tinha se frustrado. Lá, e ele é tão visível na minha percepção, não sei se é porque eu tenho estudado muito sobre isso, a minha percepção é tão visível, que ele vai falar, olha, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Jesus, nós já tentamos de tudo. Nós já tentamos tudo, mas não deu certo. Mas porque o Senhor está mandando, nós vamos. E aí a gente sabe o que aconteceu. O verso 6, 7 fala que eles apanharam tantos peixes que a rede se rompia. E Pedro ficou tão atemorizado com aquilo. Pedro ficou tão admirado com aquilo que ele queria que Jesus se afastasse dele. O temor que ele sentiu. Mas, por tudo, eu penso que o Senhor Jesus ele estava interessado
Não era nos peixes, não era no barco, não era na rede. Jesus estava. Por isso que eu falei que ele veio ali e ele focou em Pedro. Porque ele falou para Pedro lá no final: Pedro, de agora em diante, serás pescador de homens. Mas ele precisava ser curado primeiro da frustração. Não dá para ser pescador se continuar frustrado, não é? Se continuar desanimado, se continuar abatido. Então a gente precisa de cura. Deus quer tratar, Deus quer tratar. Existe muita gente cansada. Não porque fazem muito, mas porque fazem muito e não vem sentido. É aí que Jesus entra. Porque para você pode não ter sentido. Para você pode ser um fracasso. Para você pode não ter sido sucesso. Mas Jesus ele chega nessa hora para mostrar para você que ele tem mais do que você imagina. Não era de peixe. Não era de peixe que Pedro precisava. Não era de peixe que Pedro precisava. Pedro precisava era de identidade, era de restauração, era de propósito. Eu digo para você, assim, depois de muito ler e meditar, eu digo para você que muito da tua frustração é falta de propósito, é falta de identidade. E se você sabe quem você é em Cristo, irmão, você não fica frustrado, não fica desanimado, até tem alguns momentos difíceis, né? Para Pedro, ele era um pescador fracassado, mas para Jesus, ele era um pescador de homens. Às vezes a gente olha para nós e acha que fracassou, acha que poderia, né? Deus olha para a gente de outro jeito, mas ele precisa que a gente seja curado. Ele quer curar as nossas emoções. Ele quer colocar uma identidade. Ele quer restaurar. Eu tenho trabalhado muito esta palavra todos os dias de restauração. A gente precisa ser restaurado para ser pescador de homens, para ter uma vida transformada. Jesus, irmão, não entrou no barco de Pedro para melhorar a profissão dele. Jesus não entrou lá no barco, deixa eu dar uma melhorada deixa eu fazer dele um pescador melhor. Não foi para isso que ele entrou no barco de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro para mudar Pedro, para transformar a vida dele. O milagre dos peixes, irmão, acabou naquele dia, mas a cura do vazio de Pedro mudou a história do mundo, porque depois Pedro, numa única pregação, depois em outra pregação, foram 3.000 almas, 5.000 almas, uma pessoa restaurada, que sabe quem é, que tem propósito, sabe? Tem propósito, sabe, irmão, sabe o que Deus tem para ela. É uma pessoa curada, irmão. A boa notícia é que Jesus ainda entra no barco dos fracassados. Ele não mudou, ele continuou o mesmo. Ele continuou procurando pessoas, porque para mim, ele, com tanta gente, ele estava focado em Pedro, restaurar Pedro, mudar a vida de Pedro e usar Pedro para fazer a vontade dele. Amém, irmão? Você não é descartável apesar do fracasso. Deus não descarta a gente quando a gente fracassa. Isso na sua cabeça. Deus não te descarta porque você fracassou em algum momento. Porque você teve uma fase ruim. E quem não teve? Aquela fase que até blasfemou, não é verdade? Onde o Senhor está? Você pode até perguntar onde ele está, não tem problema nenhum. O Senhor não pode se afastar dele. Não pode só deixar ele. Todo mundo passa por essa fase ruim, um erro, né? Um erro que parece que é o fim de tudo. Pois é, irmão, não é. Não é. O fim, ele não chegou ainda. Porque Jesus entrou no barco. Amém? Para restaurar.
Primeiro ele pescou, deu todos os peixes que Pedro queria. Agora ele vai dizer, então vamos. Agora você vai pescar o que eu quero que você pesque. O propósito de Deus é sempre melhor. Ou se é. Enquanto você ficar lutando no teu propósito sem fazer a vontade de Deus, você sofre.